Olá, aqui é Leila Gonzaga. Gostaria de falar hoje sobre o surto tarja preta. Os cri- A psicoterapia associada com alimentação saudável, exercícios físicos, tem se mostrado muito eficaz no tratamento de depressão. Além disso, seus efeitos são mais duradouros. Infelizmente, não existe uma indústria que promova essa alternativa. Particularmente, eu acho que é preciso repensar o tratamento das crianças. Muitas vezes elas são vítimas de uma família perturbada, com tratamentos voltados para as condições ambientais, com auxílio individual aos pais ou a criação de locais onde as crianças possam ficar. Depois da escola, devem ser estudados e comparados com o tratamento farmacológico a longo prazo. Certamente, essas alternativas seriam mais baratas e produtivas. Entretanto, a confiança nas drogas psicoativas receitadas para todos os descontentes com a vida ou deprimidos tende a excluir as outras opções. E, se lembrarmos as estatísticas mencionadas, é, e que vou mencionar aqui embaixo, a paz mental está longe de estar contida numa pílula, certo? É preciso ter também a paz da família, a paz social. Então, os critérios estabelecidos pelas sociedades de psiquiatria ao redor do mundo estão chegando a números astronômicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a quantidade de pessoas incapacitadas por transtornos mentais com direito a receber a renda de seguridade suplementar ou seguro por incapacidade aumentou quase 2,5 vezes desde 1987 e 2007, passando de um caso a cada 180 americanos para um caso a cada 76 americanos. É muito alta, gente. Os números ainda são mais espantosos quando se referem às crianças. O aumento foi de 35 vezes no mesmo período. A doença mental é hoje a principal causa de incapacitação de crianças muito à frente de deficiências como paralisia cerebral ou síndrome de Down. Nos Estados Unidos, 46% da população se encaixa em um dos critérios definidos pelo Instituto Nacional de Doença Mental dos países. Segundo um estudo realizado entre 2001 e 2003, isso se deve ao princípio de que, em algum momento da vida, todos estão sujeitos a algum tipo de transtorno. A maioria dos pesquisados se encaixava em mais de uma destas categorias: ansiedade, estresse pós-traumático, síndrome do pânico, transtorno de humor, depressão, transtorno bipolar, transtorno de controle de impulsos, como tratamentos comportamentais, hiperatividade, déficit de atenção, abuso de álcool e outras drogas. Em relação às drogas tarja pretas determinadas e prescritas, também vemos um salto de consumo sem precedentes. Nos últimos 5 anos, a venda de Rivotril disparou. O número de caixas vendidas do medicamento saltou de 13 milhões em 2006 para 18 milhões em 2010, um aumento de 36%, segundo o IMS Health Institute, o instituto que faz auditorias em assuntos da indústria farmacêutica. O Rivotril, conforme esse instituto, já é o segundo mais consumido no Brasil, só perde para os anticoncepcionais. Segundo o fabricante, houve um aumento de 42% no consumo de todos os medicamentos que têm o clorazepam como princípio ativo.
O Rivotril foi o mais consumido por ser considerado o mais eficaz, seguro e barato. Inicialmente, ele foi desenvolvido para tratar a epilepsia. Ele ganhou espaço no tratamento da ansiedade, da insônia e da síndrome de pânico. Tenho aqui hoje para falar uma nova fronteira para tratamento de doenças psiquiátricas e distúrbios emocionais de um modo geral. Brotos cerebrais e neurogênese. Na busca de antidepressivos de ação mais rápida, os pesquisadores da psicofarmacologia começaram a estudar uma droga usada em anestesia, a ketamina. Ela é analgésica e anestésica, afeta a consciência. Mas cuidado, não pode ser tomada desordenadamente, pois pode levar a alucinações. Tem algumas pessoas que consomem de forma recreativa e isso provoca grave dependência. Já acontecem casos de dependência entre anestesiologistas, pois essa categoria profissional tem acesso exclusivo à droga, usada apenas em centros cirúrgicos. Como a ketamina é uma levantadora relâmpago de humor, os cientistas passaram e pensaram que ela poderia vir a ser empregada na clínica com o intuito de evitar suicídios, nos casos de depressões graves. Os experimentos foram realizados em cobaias e os resultados encontrados podem ter consequências importantíssimas para os pesquisadores naturais de cura. Realizado na Universidade de Yale, o estudo mostrou que 2 horas após a injeção da ketamina, também chamada de cetamina, a produção de proteínas necessárias à construção de novas sinapses no córtex pré-frontal começou a aumentar nos ratos de laboratório. Essa região do cérebro localizada atrás dos olhos apresenta anormalidades em pacientes deprimidos, mas o fato mais relevante acontecia 24 horas após a injeção de ketamina. Depois desse período, começavam a brotar nos neurônios dos ratos espinhas sinápticas, que são projeções de células nervosas receptoras disponíveis para entrelaçar-se com neurônios vizinhos, o que aumentou de forma significativa o número de conexões cerebrais. Vejam que maravilha! Então, quanto mais espinhas neuronais, mais interconexões cerebrais, mais neurotransmissão cruzada. O mais inquietante é que esse processo leva as cobaias a um comportamento otimista, prazeroso, e os ratos com menos sinapses na região pré-frontal desenvolvem sintomas semelhantes aos da depressão no humano, ou seja, a saúde mental é determinada pela capacidade dos neurônios de fazer milhares de sinapses e não pelo neurotransmissor presente na sinapse. Se você tem o neurotransmissor, como hoje a maioria das drogas funciona desta forma, aumentando a recaptação do neurotransmissor, que é a serotonina, mas não tem os neurônios para fazer as conexões e esse neurotransmissor não vai ter aonde se ligar, consequentemente, ele não vai ter os antidepressivos que trabalham com esse mecanismo de ação, não vão ter a sua função, né? E melhora, consequentemente, do quadro depressivo. Nos últimos 10 anos, o trabalho dessa equipe mostra que na depressão há atrofia e não crescimento dos neurônios do córtex pré-frontal e do hipocampo. O que acontece é que a ketamina ativa uma enzima neuronal, a M-motor, relacionada ao crescimento dos brotos neuronais, ou seja, muitas outras substâncias e fatores ambientais podem estar relacionados à ativação desses neurônios. Portanto, a cura da depressão. Também está em jogo, neste cenário, o bloqueio de um tipo de receptor,
que é o receptor do glutamato, um neurotransmissor. Os receptores NMDA bloqueiam a ação do M-motor. Ao bloquear os receptores NMDA, obtém o mesmo efeito da brotação neuronal. Tem uma empresa de biotecnologia que aposta as fichas em células-troncos capazes de estimular neurogênese em células de região cerebral denominada hipocampo, que, como o córtex pré-frontal, está relacionada ao estado depressivo quando há de brotos neuronais. Outra frente de trabalho promissora para, no futuro, conduzirmos indivíduos deprimidos, ansiosos, psicóticos a um estado de equilíbrio saudável é o estudo do mecanismo da inflamação. O estado inflamatório está associado às citocinas, mensageiros celulares que regulam pelo sangue a resposta imunológica do organismo. Alguns estudos mostram que as pessoas deprimidas representam um nível alto de citocinas inflamatórias circulantes. Sendo assim, as mais importantes são a interleucina 6 e o TNF-alfa. As citocinas mencionadas são inibidoras da neurogênese, ou seja, do processo pelo qual as conexões neuronais aumentam. Estar inflamado, portanto, significa reduzir a capacidade do cérebro de fazer conexões. A inflamação gera depressão. Confirmando tudo isso, pacientes deprimidos submetidos a tratamentos anti-inflamatórios experimentais desenvolvidos para tratar as doenças inflamatórias como psoríase, artrite, fibromialgia, tiveram todos os seus sintomas psíquicos aliviados. Até mais e até o nosso próximo podcast.